Queridos, estamos aqui nesse desafio da caminhada da vida e que a gente tem chamado do caminho dos sábios. A gente tem esse alto privilégio de ser amado por Deus, conhecer a revelação de Deus através de Jesus e da sua palavra. E os provérbios e esse caminho que a gente tem apontado como pastoral, ser luz para o nosso caminho, direção, sabedoria para as nossas decisões. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Esse formato que a gente tem adotado aqui, não é porque é modinha, não é porque é legal, porque não. Tem uma coisa principal. A gente sempre vai ter alguém que vai estar responsável pela ministração, que vai trazer o tema, que vai ser o responsável, enfim, pela exposição da palavra. E a gente sempre vai ter uma segunda cadeira, que a gente chama, que é alguém que vai colaborar de uma forma para essa ministração. E a gente sempre tem uma terceira cadeira, que é representativa. Essa é uma cadeira que a gente gostaria muito que você se sentisse aqui, né? Então, hoje a gente chamou uma pessoa que vai representar uma camada importante aí dessa igreja, que tem uma boa representatividade, que é o Natan. Faz favor aqui, meu filho. Não reparem na indumentária dele também. Era para eu ter vindo com a minha. Não era? E o Sérgio foi batizado com a camiseta do Celtics. Podia vir assim todo domingo, tá vendo? Há controvérsias, né? O Sérgio estava com a camiseta do Corinthians, na hora do batismo ele trocou por uma do Bacon. Depois, do Celtics. É do Celtics depois, verdade. Duas paixões suas, né? Fala. Humildade, né? Você vê? Perfeito, Nico. Pro lugar santo, tira, né? É que a gente tem uma coisa de pai e filho para fazer depois lá. Pena que o Neymar não vai jogar pra gente xingar ele, mas a gente sempre tem alguém mais espiritual no grupo, ó. Então é isso, né? A ideia é que a gente tenha a palavra cada vez mais próxima, né, de todos nós aqui, de quem está nos ouvindo. Queria fazer uma oração com vocês. Então é isso, meu Pai, que a tua palavra fale, que a tua palavra tão poderosa fale, que a gente possa ser hábil e humilde para que ela fale. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado a gente teve um tempo muito bacana e falando sobre Provérbios 31, que é sempre um desafio. E a gente teve a Adriana e a Mônica aqui. E aí na quarta-feira, volto aqui a fazer a minha propaganda. Quarta-feira, 8 horas, abre o link. Está cozinhando, está na estrada, está na bike, liga, vem ouvindo, vale a pena, é bacana, tem sido muito bom. E o Júnior nos incentivou, inclusive foi a Mônica, né, que ministrou, foi muito bacana. E o Júnior falou assim para a gente, lembra aí de uma frase, de um provérbio da tua casa que a tua mãe colocava. E aí foi muito bacana, que alguns foram colocando, né, e algumas mães a gente conhece, outras não. E foi muito bacana. Aí a Mônica falou alguma coisa sobre o cuidado do filho, da mãe. E aí eu lembrei desse aqui. Pode colocar, por favor? Não é bem um provérbio, mas né? Casaco. Aquilo que a criança usa quando a mãe passa frio. Né? É bem comum isso. E isso se estende, inclusive, não só para ter a idade ali, mas às vezes os garotos assim, ou não, filho. Acontece? Parte também. O quê? Por exemplo, hoje você falou, você fica com a minha blusa. Eu falei, pai, eu vou ficar com frio às 4 da tarde. Isso aí. Entende? Porque eu trouxe essa ideia bacana e tal, para exatamente adentrar nesse caminho dos sábios que a gente quer hoje, que é especialmente, pode colocar o próximo, especialmente pensando no próximo mais próximo. Pensando nessa relação de pais e filhos, aqui a gente vai abordar mais isso, mas em outras relações também, onde o próximo mais próximo aparece. Eu quero levantar essa tese de quem é o próximo mais próximo com vocês. Vou pedir para o pastor Júnior ler para a gente Mateus 22, de 37 a 40. Esse é um daqueles textos que o certo era a gente ficar de pé com a mão esquerda no peito, porque Jesus falando da mola mestra da fé. E o Júnior vai ler para a gente, eu acho que é bacana a gente ler, para a gente ter no coração e na cabeça isso brilhando aí. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Quando a gente ouve isso, não sei como é para você, mas pelo que eu entendo, para uma grande maioria, mesmo que você não foi um frequentador que nem eu, que nem a pequenininha ali, desde sempre na igreja, mesmo assim, a gente está num país cristão. E a gente, quando ouve algumas frases, versículos como esse, a gente tem uma tendência de não dar rosto para as coisas. Então, quando fala amar o seu próximo como a ti mesmo, quem é esse próximo? Às vezes você lembra, se você está numa rixa feia com seu chefe, com sua esposa, aí você, putz, eu preciso... Pode ser, mas normalmente é uma coisa meio etérea, né? A gente não vê muito o rosto desse próximo. E a gente que tem ainda uma caminhada mais para dentro com a igreja evangélica, a gente vai lembrar especialmente dessa base missionária, né? A amar o próximo. Então a gente vai falar de evangelismo. Mas eu aprendi há um bom tempo isso, sabe? Eu lembro que foi o Osmar do Louvi, quando a gente tinha os encontros há muitos anos atrás, que esse exercício, para existir, ele precisa começar com os próximos mais próximos. Aqui mesmo, a gente está, pelo menos dominicalmente, juntos, né? E gostaríamos que fosse assim, toda semana, porque é bom e é importante. Mas tem gente que é mais ainda, né? Esse cara dorme do lado lá. Né? A minha esposa, a minha secretária. Esses próximos. Jesus é muito prático, o evangelho é muito prático. Esses rostos que ali não tem, precisam visitar a gente quando a gente lê esse texto. Por isso que eu acho que é da importância, e até foi o Júnior que sugeriu, a gente podia continuar falando de família, para a gente ter isso muito claro, não ser tão etéreo. E hoje o papo é esse, que a gente traga para perto esse exercício. Porque se a gente tem clareza, irmãos, sobre do que Jesus está dizendo, nosso Rabi Salvador, nosso Salvador, está ensinando aqui nesse texto, a gente vai simplesmente exercer, como eu disse aqui, a mola mestra da fé, do Evangelho, das nossas relações, da nossa vida. E o grande chamado que eu e você temos para essa vida, que é amar. O exercício do amor se baseia nessa fala de Cristo. Exatamente nessa forma, é onde eu estabeleço o lugar de cada um. Principalmente, isso é importante, amar a Deus acima de todas as coisas. Como o amor dele por mim, e isso é importante dizer, 1 João 4,19, amamos porque ele nos amou primeiro. Se existe uma mínima possibilidade, né, de eu abraçar um palmeirense e falar eu te amo, é porque ele me amou primeiro. Estou brincando aqui. Porque isso é contraponto do ser humano. O primeiro movimento não é esse desde que a gente nasce. Você tem bebezinho aí, já viu um bebezinho como que é? Ele quer saber do mamar, da fralda limpa, da cama quente. Ele nem sabe que existe um outro. E quando ele entende que existe um outro, que é a mamãe, ele se acha o dono do mundo, porque ele grita, ela vem. Ele chora, ela vem. Esses somos nós, na nossa essência. Então, Cristo, o Evangelho, o amor de Deus, é um movimento que nos coloca nessa posição divina do exercício de amar o próximo. Por isso que colocar Deus em seu lugar como supremo, soberano, como Senhor, como Pai, como aquele que acolhe, a gente tem a oportunidade de exercitar isso na vida. Tá? Só que, ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer, eu quero entrar um pouquinho mais nisso, existe um movimento natural que vai se interpor a isso, mais do que isso, que vai brigar com isso. Então pense nisso. Os valores que você teve, as relações de afeto, o que a gente aqui nesses anos tem caminhado, o que a gente tem entendido do amor de Deus, como a gente cantou aqui com o Pedroca, tudo isso tem sentido e tem poder por conta do amor de Deus, mas o nosso movimento é contrário. Pode colocar a próxima imagem. Eu acho que vocês já viram essa imagem por aí. Essa é uma imagem de Narciso, que era um cara que amava tanto, mas tanto a própria imagem, que ele se deteve nela para sempre. E a ponto de um dia ele se amar tanto, de mergulhar para se encontrar com ela e é tragado e morto, pelo amor a si mesmo. É o que depois os gregos vão chamar de hedonismo com H, que é a busca pelo que é para mim, pelo que é meu, como bebezinho. Como a gente é, essencialmente.
Isso é uma tônica minha e tua, queridos. E isso só muda por conta do amor de Deus. E o exercício que Jesus nos ensina, quando a gente pode, então, praticar algo que é contrário à nossa natureza, diante do amor de Deus por nós, do amor de Deus revelado em Jesus, do Espírito Santo dele que está em nós, e a gente conseguir manifestar graça, misericórdia, solidariedade, generosidade. É assim que a gente consegue sair desse ciclo. O que acontece é que esse nosso desejo é defendido com unhas e dentes por nós. A defesa do nosso desejo, a gente vira bicho feio para que aconteça. E é interessante porque esses desejos, quando a gente fala de desejo, também às vezes é uma coisa meio etérea, né? A gente fala dessas coisas que são, primeiro, assim, que nos dá prazer, que a gente tem algum tipo de bem, de coisa que eu quero para mim, mas é mais do que isso. Até porque, de uma forma até difícil às vezes da gente entender, esses desejos eles são conflitantes. Eles são desejos, às vezes, de autossabotagem. Desejar o mal para si mesmo, Ou, como a gente fala, pulsões de morte. Movimentos que nos levam para a autodestruição. Tem sentido isso para você? Às vezes a gente se mete em cada enrascada, por quê? Porque parece que existe um desejo tão grande por mim mesmo, pelo que eu quero, pelo que eu desejo e tudo mais, que eu passo por cima de qualquer coisa. Então, quando pensamos em desejo, e a gente fala aqui de desejo, a gente pode enumerar vários deles. Mas eu quero falar aqui para vocês do principal, que é onde ele pode fazer a coisa acontecer, para que o desejo aconteça, chama-se poder. Poder. A gente ama esse troço. A gente quer esse troço. O controle sobre as coisas. E como está o quadro aqui, ter razão é ter controle. E esse embate sobre o poder, sobre quem está certo. Das coisas mais banais às mais complicadas. Né? Das mais triviais que você possa imaginar. Tipo, eu falei que era para ter saído com guarda-chuva, o moleque não saiu de guarda-chuva, cai o mundo, ele está vindo de trem, que droga, aquilo me dá raiva. Eu tinha razão, entendeu? Meu poder. Há questões como deve entrar na OTAN ou não e matar milhares de pessoas. É quase sempre o mesmo cerne. Existem pensadores que falam uma coisa muito interessante, eu acredito nisso. Sabe quando você vê o mal no outro? É talvez uma possibilidade de você ver concretizado aquele mal que está em você. Então o Putin não é tão longe da gente, não. Quando a gente se sente ameaçado, então, como eu disse, a gente se sente porco-espinho. Peraí. Eu conheço de temperatura. Quando ali está ventando, quando aquela nuvem vem atrás de mal, ali esse moleque tem que sair de blusa. E aí vai. Eu quero trazer exatamente esse embate para essas questões. Porque a gente vira bicho para defender aquilo que a gente acredita. Olha, eu não quero entrar em pormenores, porque eu sei que vocês estão me entendendo. Porque é importante a gente defender o que a gente acredita. Mas vocês estão entendendo de onde eu estou falando, né? Em que instância? Está claro. Que é sobre essa questão de ter razão pela razão e o controle sobre o outro, como a gente ouve, uma escuta colonizadora, aquilo que você fala, eu uso para mim mesmo, como diz filme americano, quando o cara está prendendo bandido, tudo que você falar pode ser usado contra você mesmo. Esses somos nós. Né? E é exatamente nesse lugar aí, nessa instância, nesse binômio, entre bem e o mal, daquilo que eu sei como deveria agir, do valor que eu tenho, como que eu posso fazer para essa paz continuar, e sobre o desejo de ter o poder e ter a razão sobre as coisas, é nesse ponto nevrálgico aí que está as nossas relações, muitas vezes. Do café da manhã, a reunião com o chefe, ao feirante que quer te empurrar a mexerica estragada, sei lá. A gente sempre passa por esse lugar. É nesse sítio, nesse lugar aí. E aí eu quero deixar uma pergunta para os meus amigos aqui, para o Natan e para o Júnior. Como é que você vê isso, essa tensão? Se é que eu me fiz claro aqui. Bom, na tua colocação, né? Falando do Narciso, né, como uma figura importante,
essa ilustração que a gente mostrou é uma ilustração moderna, né? Mas tem muitas delas no decorrer da história. Ele faz parte de um mito. E quando a gente está muito apaixonado pela gente mesmo, a gente morre. Narciso, usando a nossa linguagem hoje, né? Ele comete um ato de autoextermínio, estou usando esses termos por causa do YouTube, tá? Porque ele fica tão apaixonado por si mesmo, olhando tanto para dentro de si e querendo tanto que o seu desejo seja suprido, ele fica tão apaixonado por ele que ele comete esse ato de autoextermínio. Ele fica olhando o seu reflexo na água, segundo o mito, e ele se afoga ali. Então, quando a gente está muito voltado para a nossa vontade, para o nosso desejo, para o nome que nós damos hoje, né, para o hedonismo, para que as coisas sejam do meu jeito, você comete um ato de autoextermínio. Então, quando a gente vai vendo isso, e eu, na hora que me coloco nesse lugar, o desafio da gente ouvir o outro. Mas não é o que né, alinhando aqui, não é o que o outro quer dizer, não é o que o outro fale o que eu quero ouvir, mas é o que o outro, aquela pessoa que eu amo, diga o que ela sente de fato, e não o que eu gostaria que ela sentisse. Então eu digo eu te amo para minha esposa, não porque eu quero ouvir eu te amo da parte dela. Mas muitas vezes eu me pego, Rubinho, agora respondendo a pergunta, no meu desejo de eu digo eu te amo para ela, mais porque eu quero ouvir um eu te amo de volta do que eu quero dizer eu te amo de verdade. E as nossas relações vão por esse caminho. Então eu estou dizendo coisas para os outros, a maioria das vezes por controle. Porque, na verdade, eu estou olhando para o reflexo como nessa figura que a gente falou. Estou olhando para um espelho e eu queria que essa pessoa copiasse aquilo que eu estou fazendo. Então, que ela diga coisas que eu estou dizendo, que ela reflita, que ela repita. Né? Então, nas relações de quem está perto, né? Nas nossas inter-relações, a tendência de racionalmente convencer o outro a falar e a viver e a votar em quem eu voto, a pensar no que eu penso, a fazer o que eu faço. Eu estou usando a razão, mas eu quero controlar as pessoas. Controlar as pessoas para pensar como eu penso e para desejar o que eu desejo. Então a gente pode fazer aqui como uma brincadeira, a gente falou aqui dos times de futebol, mas a gente pode ir pelo time. E para quem é casado, né, e o texto está falando de família, e quando a gente está falando de família, a gente está falando dos riscos do que ataca nossas relações, né? Provérbios 5, Provérbios 7. Né, os riscos do adultério estão bem claros. Então, o que acontece ali é que, em nome de uma resposta que eu quero rápido, eu encontro um lugar de autodestruição. Então, para ter uma resposta rápida, a gente pode destruir a nossa relação. Então, eu exijo e eu acabo perdendo. Eu não estou ganhando, eu estou perdendo. Então, quanto mais eu trabalho para... Colocando agora dentro do meu casamento. Quanto mais eu trabalhar para a Adriana ser quem ela é, mais eu vou ter respostas sinceras do amor dela. E vice-versa. Agora, quanto mais eu quero manipular esse sentimento para que ela seja como eu sou, mais perigoso fica e é mais fácil de eu destruir não só a mim mesmo, né, como na figura de exemplo que eu dei aqui no começo, como a Adriana também. Eu acho que tem muito isso de intenção, que você falou das intenções que a gente faz as coisas para poder receber o que a gente quer de volta. Mas aí você menciona o casamento e tal, mas trazendo mais para minha realidade, até pouco tempo atrás eu não tive muito embate assim, né? Criança, não tinha muito embate no que eu sentia, do que eu queria, do que os outros fizessem por mim, porque eu tinha tudo de mão beijada. E tenho até hoje, querendo ou não, mas agora eu tenho que correr um pouco mais atrás do que eu quero para mim. E aí a própria escola, a carreira acadêmica, faz a gente seguir o caminho
pensando só na gente mesmo, e o que tá certo, mas que é importante saber dividir isso. Comecei ensino médio ano passado, comecei a namorar no final do ano retrasado. Então, são muitas coisas novas que vem trazendo para mim que eu acabo criando um desequilíbrio nas minhas relações. Às vezes não saber doar tempo nem energia correto para as coisas, para estudo, para família, para amigo, para namorada. E isso acaba afetando. Mas aí eu acho que onde eu estabeleço mais essa sensação de controle, por estar tudo muito girando ao meu redor e eu não saber o que fazer, das coisas que eu tenho responsabilidade, as coisas que eu quero fazer, eu acabo descontando muito dentro de casa. Porque saio 6 da manhã de casa, chego às vezes 8 da noite, 9 horas, cansado, exausto fisicamente, mentalmente. E aí acaba principalmente sobrando pra Marina, né, pai? Você não acha? Sobra muito pra Marina porque acabo saindo do meu lugar de irmão. Tem que apoiar ela, ser companheiro dela, e acaba sendo ruim pra ela, mas aí isso extravasa em diferentes formas. Meu pai, minha mãe, às vezes extravasa num jogador do Corinthians quando eu tô vendo o jogo, extravasa num jogador do Celtics, extravasa de diferentes formas. E isso acaba sendo ruim e é uma coisa que eu tenho que buscar equilíbrio, sim. Isso que a gente tem 3 cachorros em casa, né? Não, eles não sofrem, não. Falando um pouco mais sobre essa relação, aproveitando os nobres e brilhantes aqui convidados que eu tenho hoje aqui, uma pergunta: qual é o caminho, então, da sabedoria? Qual é esse caminho dos sábios para a gente viver relações melhores, né? Nosso dia a dia, nosso cotidiano, com esses próximos mais próximos aqui, né? E o Júnior também, né? A gente ficou longe um tempo, está próximo de novo. Tem que ficar atento, né, rapaz? Ficar atento. Eu vou trazer para vocês uma proposta que eu me debruço nela também há muito tempo e quase sempre nos aconselhamentos eu falo sobre ela. Pode colocar a próxima imagem? Eu fiz uma brincadeira com a imagem ali, que eu acho que é o conceito que esse versículo traz, que é Efésios 5:21, que fala assim. Pode colocar para mim, depois volta nesse daí. Aliás, pode deixar aí. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Outra tradução vai falar, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É muito interessante porque é um versículo pequeno e que vai trazer uma sequência de versículos, alguns ali polêmicos, outros tão importantes, tão citados por nós. Mas esse, aí volta a foto de novo, Eli, por gentileza. Essa é a ideia. Mão dupla. Vai e volta. Isso é Jesus que instaura, sabia? Essa possibilidade, então, da gente entender no temor de Cristo, porque Ele fez assim. Jesus é Deus encarnado. É alguém que vai viver entre nós, exatamente para que essa mão dupla aconteça. Onde existe essa sujeição. E eu vou terminar o sermão comprovando essa tese com vocês. Pode colocar o versículo de novo ali? Então eu quero ler alguns versículos aqui, aproveitar que veio uma Bíblia de papel. Abre para mim, Júnior. Eu só vou folhear porque eu não quero ler todos. Efésios 5. De uma forma brilhante, Paulo aqui, ele coloca, sintetiza todas as relações básicas que todos nós temos aqui. Todo mundo que nasceu já foi filho de alguém. Então, relação de marido e mulher, relação de filhos, relação de empregados. E aí ele vai citando, obrigado, ele vai citando, a partir do 21, então, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele vai citando, então, por exemplo, quando vai falar da relação marido e mulher, esposa, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar ao seu marido. E maridos, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Assim o fez, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Enfim, a Mônica trouxe uma palavra na quarta-feira. Eu acho que ela citou isso no domingo também. Sabe que nessas relações humanas, Deus fez questão de usar como metáfora, para que ela seja cotidiana como nós, para que o sacro invada o cotidiano e faça dele espiritual.
Aquele texto de Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmão, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ainda adolescente, aprendi com o Dr. Shedd. Esse racional é espiritual, ou seja, a grande virada é que, daqui a pouco, lá no estado de Coríntios, é culto também. Que depois, naquele corre-corre do final do dia, eita, não fez a lição. Vai ver daqui a pouco a Lelê. Ele tem lições ocultas, mistérios, que elas aparecem no domingo à noite e elas têm que ser entregues no domingo. E é o que a gente passa, e é o que a gente pergunta. Está lá o culto também. Está o culto, amanhã nos perrengues que estão para vir. Eu tenho alguns na consultório para essa semana. Nos boletos que chega. Tudo isso é culto. É muito importante a gente ter esse conceito. E isso é tão poderoso porque nas relações, então, mais próximas com os próximos mais próximos, esposa, filhos, também deve ser. Esse conceito precisa estar em nós. Eu, quando era pequenininho, sempre ficava imaginando que a gente, então, chegava assim de manhã e falava assim, boa noite, família, estamos aqui reunidos em nome do Senhor para viver nossa semana. Vamos agora ter uma palavra de leitura de oração, como se isso fosse vida no culto. Uma mentezinha muito religiosa. Mas não é isso. Por isso que é muito legal o Nico falar lá, antes do sermão, falar que o Natan tirou chinelo, porque isso é culto. Você entende? O sacro invadiu nossa vida depois que Jesus veio para a terra. Né? Então o café que sai do bule, tudo tem Jesus. E nessas relações todas que a gente vai encontrar nesse texto de Efésios também. Por isso que não precisa se deter nessas frasezinhas, aí vai no grego não sei da onde, no hebraico que queria falar do grego, nananã. O que é a mulher tem que se sujeitar, mas o marido é mais importante. Porque não, o conceito é sujeitando-vos. Lembra daquela imagem invertida? É mão dupla. É isso que o texto quer dizer o tempo todo, e Paulo vai falar com muita delicadeza. Eu não vou poder ler todo o texto aqui, com muita propriedade, com muita profundidade, que é isso em todas as nossas relações. O sacro nos visitou em Jesus de Nazaré com graça, e é com essa graça que a gente vive. Eu escolho saber que cor que a mulher quer pintar a casa. E a gente decide junto. Não imponho isso. O Natan, ele tem vários embates comigo e sempre vai ser assim. Ele vai ter com o filho dele. A gente não fica torcendo assim, não vejo a hora que esse moleque tiver um filho adolescente. Para ele apagar a luz do banheiro e não deixar cedo quando sai. Meu pai, ele falava isso, né? Mas a gente vê então o sacro invadir nossas vidas e a graça de Deus, de Jesus, invadir nossas vidas. E esse invadir é o mesmo lá texto do Salmo 23, no versículo 6, certamente que a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor me perseguirão, se eu teleguiado. Né? Isso é do desenho do pica-pau, que faz curva, sobe, desce e acerta. Vai achar, vai encontrar e vai explodir. Só que a de Jesus é para explodir de amor, sabe? De graça, de misericórdia. É esse o grande chamado desse texto. É assim que a gente deve andar um próximo dos próximos. E aqui eu vou me antever, como eu disse, a nossa temática, os nossos participantes da mesa. Quero ler aqui os 6, 3 e 4, que diz assim: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra, Natan. Pais, Ruba, véi, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, vem aqui a minha pergunta, e apesar de ser a mesma, ela tem focos diferentes. Hoje eu queria que vocês fossem no foco. Natan, como filho, não está combinada a resposta, tá? A Cinta já aposentou faz um tempo em casa. No que um pai, uma mãe pode irritar um filho? Para o Júnior, como pai. Como você vê que às vezes você pode irritar um filho? Eu amplio. O Júnior, ele tem uma relação porque, na verdade, importante, autoridade. Todo esse texto de Efésios é uma relação com o que eu falei inicialmente. A gente não fala as coisas de alegre, não. Essa coisa que eu estava falando inicialmente sobre o poder e amar o poder. É isso. Sempre isso. Sempre isso. Quem que manda? Quem que tem o poder? Quem tem a razão? Mulher, homem, filho, empregado, escravo. Então, o Júnior,
além de pai, eu queria que ele falasse sobre esse prisma, mas também como marido, porque pode se aplicar, não é? Como pode irritar. E mais, como pastor, e mais, que bom que hoje eu sou mediador. E mais, ele é responsável por algumas organizações, por equipes. Quando é que a gente pode? Eu tenho umas palavras aqui, mas como é que a gente pode trazer a ira dessas pessoas? Vou começar pelo Natan agora. Cara, só uma coisa que eu lembrei quando você estava falando aí. É exatamente o mesmo título dessa parte do texto. Você falou que o culto está em todos os lugares. Pais e filhos do Legião Urbana. Olha o refrão da música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se for parar para pensar, na verdade, não há. Então, o culto está em todas as coisas mesmo. Está em todas as áreas. E é o mesmo título do capítulo dessa parte do texto, então me chama a atenção. Mas aí, respondendo a sua pergunta, para quem conhece meu pai, clássico de Rubinho, o que eu ficava mais bravo quando eu era pequeno, pai, era quando eu ia falar com você alguma coisa que eu considerava muito séria, que era uma coisa urgente, que tinha que ser resolvido naquele momento, e você não me levava a sério. Não me levava. E aí você metia aquela lá de... né? Que você é um pai sério, que vai colar na geladeira os ímãs e não vai fazer mais rimas. Rimando. Aí eu ficava mais bravo ainda. Isso me levava a ira de verdade. E era essa questão de não ser levado a sério. E aí eu vejo que até hoje isso vem comigo, de não ser levado a sério, mas aí se vai para outro lugar. Você dividindo aí, eu como filho, o Júnior como pai, para poder falar sobre esse texto. Essa questão de saber se colocar no lugar. Então, como eu falei na última fala, tem várias posições, como estudante, namorado, irmão, filho, amigo. E saber se colocar no lugar, trocar de um lugar para outro quando for preciso, executar dois ao mesmo tempo. Isso é difícil e às vezes a gente, mesmo tendo várias aquisições para ser feita, a gente quer fazer uma totalmente diferente. Como, por exemplo, descontar na minha irmã e achar que eu sou o pai dela, sendo que eu não sou. Então, o que mais me leva a ira é a autoridade que você e a minha mãe me impõem, em questão de ter que me colocar no meu lugar. Só que aí vocês não estão fazendo nada mais que obrigação de vocês, então... Eu acho... Vocês estão rindo, mas quero ver aqui depois. Vamos fazer. Não aprofunda na nossa fé, a gente continua essa conversa sempre. Vou trazer o Gu e o outro aqui, você no meio, viu? É bom, é ótimo. Não, eu tô achando ótimo. O que eu ia dizer só é... Ixi, esqueci. O maior desafio para irmãos que vivem juntos, como o Natan menciona a Marina toda vez que ele fala, né? Você vê, isso é uma coisa da vida familiar. É que a gente trata trata o irmão com a perspectiva da sua idade. Então, um dos maiores desafios lá em casa é sempre, na minha conversa com o Pedro, sempre falar: Pedro, teu irmão tem 5 anos menos que você. E a tua irmã tem algumas limitações. Por que eu falo isso? Porque meu pai insistia em me tratar, quando eu tinha 5 anos, como se eu tivesse 18. E nesse sentido, ele me provocou a ira muitas vezes. Porque ele não olhava para a maturidade de uma criança e ele tinha uma expectativa de maturidade impossível de ser vivida. Nas responsabilidades que vão desde cozinhar a receber alguma entrega e perceber que aquela entrega não estava ok e reclamar daquela entrega, imagina. Vocês conhecem os entregadores, né? Que autoridade tem alguém que tem 10, 11 ou 12 anos para reclamar de uma entrega que supostamente está fora de ordem? Então eu me lembro disso e também aí coloco essa condição aqui. Agora falando disso, né? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor e a resposta dura acende a ira. No Almeida suscita a ira. Muitas vezes eu penso rápido, respondo rápido, e às vezes a minha resposta rápida, eu tenho um tom de voz que já veio da conversa, não sei de onde que veio, e ele vem forte, e essa força acende a ira.
acende a ira de um jeito que a Adriana, ou os meninos, ou as pessoas com quem eu estou interagindo, a conversa já começa quente quando podia ter começado leve. Então, essa é uma coisa de trabalho em equipe. E uma coisa que ninguém de nós gosta, que é discutir a relação dentro do casamento, ou discutir a relação com os filhos, ou ter conversas difíceis no trabalho. E toda vez que você trabalha com equipe, é inevitável, vai ter conversa difícil, e vai ter o tempo todo, vai ter quase toda semana, tem uma ou duas, e eu já estou pensando em uma ou duas que eu tenho que ter essa semana. E eu estava conversando com o Rafa ali fora e falando para ele, né, a gente falando do dilema do home office, e eu falando de como isso é produtivo e com um determinado grupo de pessoas que eu tenho trabalhado, não tem sido bom, não tem dado bom resultado, e a gente vai ter que voltar para o escritório. E aí, essa conversa é uma das conversas difíceis que a gente tem que ter. E é sempre difícil. E pela natureza do quanto mais gente te presta contas e quanto mais pessoas você tem na equipe, mais conversas difíceis a tua vida vai se enchendo. E de vez em quando tinha de agonia. Eu fico agoniado. Eu não a ponto de perder o sono, né? Mas a ponto de perder a paz. De ficar o tempo todo. Então, conversando um dia sobre isso com um amigo, ele falou assim, todas as conversas que são as mais difíceis da semana, você tem que ter na segunda-feira, para você não passar uma semana de agonia. Então, o que acontece aí você fica pensando, o pastor vai me ligar na segunda-feira de manhã, eu já sei, vai ser uma conversa ruim. Não vai ser, né? Sempre na segunda-feira eu vou fazer as outras coisas que não são pastorais. Mas eu tento fazer por causa disso, Rubinho. Na segunda-feira eu tento ter as conversas difíceis. E eu penso antes para que as primeiras palavras não acendam a ira no outro. Porque eu já tive muitas coisas que eu podia ter evitado por acender a ira no outro. E a coisa nem era tão grave assim. E a questão da paternidade, né, como Provérbios 24, né, ele fala para quem é adulto, né, porque fica pensando que é uma coisa de honrar o pai e a mãe, é uma coisa só para quando a gente está na idade do Natan, mas no 24 diz assim, ouça meu filho e seja sábio, mantenha seu coração no rumo certo. E tem agora, falando sobre a mãe, tá, né, aqui, ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, eu estou nesse ponto da minha vida. Então, eu acho que parte de nós aqui estamos nesse ponto, né? Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. É o risco da gente envelhecer. Lembra que honrar pai e honrar mãe é o único mandamento que vem com bônus, né? Então, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Mas continua sendo até quando a gente fica nessa idade que eu estou agora, né? Não passa. Isso não vai passar nunca. Vai continuar sempre. Vai ter outras formas, mas vai continuar sempre. Eu enumerei aqui algumas palavras, né? Porque se a questão está ligada ao poder, então essa posição de pai, na realidade, no nosso consciente, no nosso inconsciente, é a maior relação de poder que existe. Deus é Deus Pai. E ela vai aparecer em várias instâncias da vida. Como ela é a representação de poder, então dá para entender isso que o Natan está falando. Ele está subjugado pelo poder, e isso é uma coisa que incomoda todos nós, não só os filhos. As leis, elas são chatas, elas impedem a gente fazer o que a gente deseja. Então, quando você vive sob essa tensão, esse desconforto, você busca hierarquicamente algum lugar para você poder exercer. Então, por isso que ele está falando da Marina, e por isso que às vezes, de fato, às vezes não é tão fácil para ela. E por isso que eu acho que ele tem tanta... Ele fica assim... Ele adora os cachorrinhos, fica com eles no colo e tudo mais, mas tem vezes que fala assim, para de falar assim com ele é só um cachorro. Eu falo, pô, acho que é o seguinte, acho que eu trato melhor o cachorro do que você, né? Cara, é verdade. Olha só, posso falar da minha casa, não posso falar de vocês. E ele falou uma coisa muito importante aqui.
A gente tem ouvido muito isso hoje em dia, questão do lugar, e é uma coisa muito importante com que eu vou concluir aqui. Quando eu não me coloco no lugar de pai, o que ele estava falando inicialmente é exatamente porque vocês são pais mais novos, talvez vivam esse conflito muito mais do que a gente, e quanto mais nova, quando ele for pai, vai ser talvez mais complicado, porque essa instância do pai de ser amigo é importante, mas ela não é definitiva na vida das pessoas. Definitiva é você ser pai. No meu trabalho com a psicanálise, eu tenho visto muito isso. Tem pais austernos, pais até violentos, mas a presença deles como pai é muito melhor do que a ausência ou de um pai ausente ou que é indiferente. Sabe aquele pai assim, meu pai não ligava se eu estava na rua meia-noite, era menina ou não. Sabe? Então, acho que é isso que o Natan está falando. Que aquela hora ele queria que talvez queria até ter um puxão de orelha ou uma direção, e eu queria ficar zoando como se fosse um moleque na idade dele. Você vê como que os despropósitos, eles trazem, né, desconfortos e mais do que isso. Trazer aqui a tradução da mensagem para o texto que o Júnior citou aqui. Filhos, façam o que os seus pais mandam. E é bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, bônus, para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Essa é a orientação da palavra. E pode colocar a próxima? Isso. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, vai na direção do que o Júnior falou, que tem entendimento e controla as suas emoções. Olha que provérbio fantástico para essas relações que estamos dizendo aqui, para as relações suas do dia a dia. Tira a foto aí, faz um print. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Tem um ditado, né? Que a tradução disso aqui na linguagem aqui da rua é até o idiota em silêncio parece inteligente, né? É o ditado popular, versão abrasileirada desse texto. É isso aí. E aqui eu vou usar uma ideia, a gente sempre conversa um pouco sobre os textos, né? O Paulo, a gente ainda não sabia se ele ia estar aqui hoje ou não, graças a Deus ele está, louvado seja Deus. Uma pneumonia, N1H1 do pequeno, Sarinha também ruim, a Eli convalescente, mas está ela lá na projeção. Louvado seja Deus por vocês estarem aqui, viu, meninos? A gente orou por vocês domingo passado, bom. E aí o Paulinho tinha trazido uma que eu falei, puxa, elas vai se encaixar. E eu vou terminar falando um pouco sobre isso. Pode colocar, Eli. Essa é uma ideia do Paulo. Tá. Olha só, eu não estou conseguindo ler daí. Lê alguém para mim. Como ferro? Você vê como que é a tradução, rapaz? Olha a tradução disso aí. Se você está meio desavisado, meio fora de contexto, olha o que está falando ali. Afia o rosto do seu amigo. Isso quer dizer o quê, na verdade? Que como ferro com ferro se afia, assim o homem a seu amigo, tá bom? Não vai sair cortando a cara de ninguém, não. Muito interessante isso que o Paulinho trouxe, essa ideia, e que tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui. Quem já foi no dentista, depois que você acaba uma restauração, põe uma coroa, tem a hora de você fazer o ajuste oclusal, que é quando a mordedura, como dizem, a oclusão se estabelece. E tem nego que tem mais força no masseter que um pitbull nas duas mandíbulas. Gente forte. E que vai bater ali com força. Então, se a resina ficou um pouco alto, dói. Se a coroa está alta, o cara não consegue fechar a boca, não consegue mastigar. A vida fica um inferno, vai prejudicar a TM, vai prejudicar a coluna e o que mais. Então, aquele pontinho de contato precisa ser estabelecido. Senão, todo esse mal causa e até a cisão, até a quebra, até a ruptura da estrutura. Até perder dente se perde por conta de força de oclusão. Por conta do antagonismo. Só que o antagonismo, ele é altamente necessário. Ao mesmo tempo que isso parece um problema, não existe função num dente sozinho.
Tem que ter esse antagonismo, tem que ter esse afiar, tem que ter a face de desgaste para a picanha poder entrar. Entende? É importantíssimo para nosso dia a dia, para uma paz que você às vezes nem sabe que tem, porque os seus dentes estão se encontrando. Tem dois caras que parece que estão se degladiando, mas se ele estiver mais alto, se ele estiver fora do padrão, vai dar ruim. É isso que o texto está dizendo. É de suma importância, então, é isso que o Natan disse, que a gente está dizendo aqui, estabelecer o lugar certo para que haja harmonia nessa caminhada. Ao mesmo tempo que sai faísca, né? Afiar, sai pedaço do outro, às vezes. É interessante porque é verdade, o Paulo tinha falado, o texto, no seu âmago ali, na sua tradução, quer falar de uma relação de amizade, de um cara que vai, na caminhada, vai trazendo bons conselhos. Mas eu vou dizer para você que aquele que também não dá bom conselho, e também pode ser aquele que vai afiar você, a pelo menos a estabelecer os seus valores. Então, esses atritos da vida, queridos, eles precisam ser absorvidos. Os atritos entre pais e filhos, entre marido e mulher, eles precisam ser absorvidos de uma forma sábia, né? Porque ele é um exercício que pode se tornar abençoador, desde que, e assim eu vou terminar, os lugares estejam bem delimitados e respeitados. Especialmente, meus irmãos, o lugar do nosso Pai Celeste. Especialmente o lugar do Todo-Soberano. Especialmente o lugar do nosso Pai de amor. Especialmente saber que eu sou acolhido diariamente quando o sol se levanta pelas misericórdias do Senhor e que a soberania dele está sobre mim. Esse é um lugar que a gente precisa começar para que essas relações se acertem. E eu vou terminar aqui trazendo um texto que vocês conhecem. Eu vou ler e vocês vão entender o que é que estou dizendo e assim a gente vai adentrar a ceia. Qual é, acho que, um grande caminho de sabedoria para tudo isso que a gente está falando? Presta bastante atenção. Era o último jantar de encontro da Páscoa de Jesus com seus discípulos. Exatamente o que a gente vai visitar agora, em sequência, com o pastor Júnior. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na sua cintura. Isso às vezes passa desapercebido. A gente sabe se a capa era emprestada. Foi uma doação para Jesus. Mas era um mínimo objeto que trazia status. Conferia algum status para ele. Porque escravos não têm capa. Escravos não têm coisas que ostentam. Eles têm os utensílios dele. E nessa hora ele colocou como aquele escravo que te recebe, você chega das ruas empoeiradas daquela época de Jerusalém, e tem uma bacia te esperando para entrar na casa, uma água para lavar. Então o utensílio do escravo agora é um pano. Um pano que vai ficar bem sujinho no final, né? Porque são 24 pés. Surrado. Então ele derramou a água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Depois de lavar o pé deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. Vocês têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sim, marido, mulher, pai, filho, empregado. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem, sujeitando-vos aos outros. Entendendo que o mais próximo é alvo do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia. Entendendo que se existe algum mínimo sinal de status, pai é autoridade.
Em alguns momentos, ele precisa ser colocado de lado e se transformar numa toalha para ser feliz, para praticar isso e trilhar o caminho dos sábios. Amém?